Carnaval chegando, muita gente vai se aglomerar e presta atenção nesse dado. 32 milhões e 300 mil brasileiros não completaram o esquema primário de vacinação contra a Covid-19. O número equivale a 16,06% do público-alvo. A gente lembra que os imunizantes foram aprovados para qualquer pessoa acima de 6 meses de idade. Roraima é o estado que menos completou o esquema vacinal, com 41,49% da população sem ter tomado 2 doses, segundo os dados do Ministério da Saúde atualizados ontem. Na sequência estão o Maranhão, com 34,15%, e o Pará, com 31,9%. Em números absolutos, São Paulo é o estado com menos imunizados, com quase 3 milhões e 900 mil pessoas sem as 2 doses. Quem chega para explicar melhor sobre o perigo desse resultado, principalmente nessa época de festa, é o Claudilson Bastos, que é infectologista e consultor da Sociedade Brasileira de Infectologia. Doutor, boa tarde, seja muito bem-vindo ao Conexão Record News. É um assunto importante, um alerta importante. E em relação a esse período especificamente, né? Por que causa tanta preocupação? É a aglomeração? São os dias de festa? Afinal de contas, a aglomeração não acontece uma única vez? Então, obrigado pelo convite. É importante a gente discutir sobre isso porque justamente o vírus, ele tem uma característica, né? Ele pode sofrer mutações e variantes, como a gente está vendo agora. E o que leva a essas mutações? Justamente é o que a senhora falou. O número de aglomerações, quanto maior o número de pessoas, maior a possibilidade do vírus circular naquele ambiente. E também a questão do tempo. Quanto maior o tempo que ele circula naquele ambiente, maior a possibilidade de mutações. Feito isso, nós temos um fator agravante, que é justamente, como foi falado aqui, a questão da boa parte da população, uma parte da população, 32,1%, não é isso? Não ter sido vacinado, pelo menos as 2 doses, as 2 primeiras doses. E isso faz com que o vírus possa sofrer mutações e essas pessoas possam circular nesses ambientes, principalmente carnaval. Então, infelizmente, ainda muitas pessoas não têm a consciência de que o vírus, ele evitou desde 2020 e 2021 para cá, muito mais mortes e gravidades. E a gente vê, por causa das vacinas, que as pessoas não são internadas, hospitalizadas, óbitos, justamente por causa da vacina. Então, preciso que as pessoas pensem nisso e pensem no outro, obviamente. Exatamente. Até porque no carnaval ninguém vai ficar pulando de máscara, a não ser que seja uma fantasia específica, né, doutor? Agora, em relação à efetividade da vacina, depois de quanto tempo a eficácia ela diminui, hein? Pois é, então isso é uma questão importante também, porque a gente sabe, por exemplo, nós tivemos no passado e agora recente com influenza a vacina anual, justamente porque o vírus sofre mutação, é dele próprio. Com relação ao vírus Covid, ele também sofre mutações e a vacina ele perde sua efetividade, que na realidade, na vida real, depois de 4 a 6 meses. Então, por isso, o reforço vacinal está sendo periodicamente. E a gente está vendo aí agora novas mutações, porque justamente as pessoas não estão indo tomar suas vacinas de reforço. Então, principalmente o idoso, o paciente imunocomprometido, chamado paciente com doença linfoproliferativa, doenças como leucemia, transplantados, eles têm menos eficácia, menos efetividade dessa vacina. Também o idoso tem o que chama de imunossenescência. Ele não tem a mesma capacidade de resistência, de resposta à vacina como é uma pessoa normal, imunocompetente. Por isso mesmo, a gente tem que se preocupar mais ainda com essa população. Pois é, e vale lembrar que você pula o carnaval, depois vai visitar a família, pode visitar um idoso, um avô, uma avó, então vale sempre a gente dar esse alerta também. Doutor, sobre a vacinação, lá atrás, quando começou a chegar cada dose no país, havia uma intensa divulgação realmente dos calendários em cada estado e agora até me parece que as pessoas ficam um pouco perdidas, né? A pessoa tomou uma dose, 2, aí pode tomar mais, não pode. O senhor acha também que falta um pouco da divulgação desses dados para as pessoas até saberem quantas doses ela tem direito para se reforçar, fazer um reforço, inclusive, da vacina? Então, quando a pessoa vai num posto de saúde para vacinar, o profissional de saúde ele pergunta: a senhora tomou, o senhor tomou a vacina há quanto tempo? Se passou de 4 meses, 6 meses, a pessoa pode tomar vacina. Antes disso, não.
ou se a pessoa teve Covid recentemente, mas um mês mais ou menos, essa pessoa também ela não seria indicada tomar vacina. Então, o profissional de saúde faz isso, faz esse tipo de avaliação. Realmente, eu, por exemplo, já tomei a 5ª dose, né, que é a dose bivalente agora, porque eu tenho um período, eu sou profissional de saúde, sou médico, infectologista, atuo no hospital com pacientes imunocomprometidos, então eu tenho que me proteger e proteger o outro. Então, nesse sentido, a gente tem que fazer o controle do cartão vacinal. No seu cartãozinho está lá o tempo que você tomou. Não perca, porque as pessoas perdem os cartões também, né? Deixa lá à toa e perde, não lembro quando tomou. Não sei, eu acho que tem 1 mês, 2 meses, foram 4 meses, enfim, ele se perde. Então, o cartãozinho que você recebe lá, é importante você ter em mão. E, obviamente, isso está lá no sistema lá do Ministério. As pessoas vai ver que você tomou em tal dose. Mas é importante que você tenha esse cartãozinho em mãos, guardado na sua casa. Ah, sim, é para um controle pessoal, mas também, claro, como o senhor também disse, tem lá no sistema do SUS, tem todo o seu cadastro lá. Agora, em relação à mutação, doutor, eu também já tomei 5 doses da vacina contra a Covid, e em relação à mutação, a vacina ela sempre vai buscar se atualizar, ou seja, muitas vezes ocorrem as mutações, então é natural que a gente tenha que realmente, todos os anos, ir renovando essa imunização, justamente por causa da mutação do vírus? Exatamente, é como eu falei no início. O vírus, diferente de bactérias, ele sofre mutações, é da natureza do vírus, a natureza tem essa característica do vírus. Então, se a gente não tiver o controle das vacinas, algumas das mutações, algumas das variantes, elas podem ser mais agressivas do que outras. Por enquanto, a gente está vendo que essas variantes aí, elas estão causando sintomas leves, pouca hospitalização, somente nas pessoas imunossuprimidas, geralmente, ou que tem algum problema de saúde importante. Então, é como loteria, de repente um vírus desse, no sentido da variante, pode ser uma variante grave. Então, por isso que o controle da vacinação é importante, evitando essa circulação do vírus no ambiente e aí diminuindo os riscos de mutações cada vez mais. Doutor, o senhor falou sobre os sintomas, acho que é um ponto importante para a gente abordar. Lá no começo, as pessoas diziam assim, olha, eu perdi o paladar, perdi o olfato, e aí desconfiava que era Covid. Agora o senhor disse, olha, os sintomas estão um pouco mais leves. Quais sintomas são esses? E mais, eles podem ser confundidos com sintomas de uma gripe, por exemplo? Exatamente. Então, é uma gripe, na realidade, não é uma síndrome gripal, né? São sinais e sintomas que a pessoa apresenta e que ele precisa fazer uma triagem, uma avaliação. Você faz o teste do Covid, você faz o teste de influenza. Tem outros vírus também, o vírus sincicial respiratório, que é um vírus, que é um vírus que tem também um risco de causar problemas maiores para influenza, enfim, eu posso citar vários vírus aqui, mas o predominante está sendo justamente Covid e influenza. Então, nesse sentido, quando você tiver um sintoma gripal, você está com dor de cabeça, você está com dor de garganta, você está com coriza, você está com dores no corpo, você está com febre, enfim, são sintomas de uma síndrome gripal. E aí você tem que procurar um posto de saúde, um profissional médico, para você ver, eu tenho Covid, é possível, eu tenho influenza, é possível. Então, é importante. Obviamente, tem vacina para influenza também, que vai lhe proteger. Então, é importante que você procure um profissional de saúde para você entender e não passar para outras pessoas, crianças, idosos, imunossuprimidos, como já foi dito. Esse é um risco maior dessas pessoas serem hospitalizadas. Doutor, seria muito legal se o vírus, o coronavírus, dissesse assim, olha, eu não gosto de carnaval, não vou pular, não vou para o meio da folia, eu vou ficar escondidinho, mas não deve acontecer isso. Quanto tempo depois a gente vai sentir o impacto na rede de saúde, hein? Na realidade, o impacto está tendo, né? Em alguns centros mais, outros centros menos, mas assim, eu diria que depois do carnaval aqui na Bahia é até quarta-feira de cinzas, né? Ainda tem carnaval. Enfim, dependendo de cada estado e de cada cidade. Então, eu diria que em média de 7 a 14 dias é um risco maior, aquele período de incubação, onde a gente pode aflorar o maior número de pessoas com infecções. Mas o sistema de saúde está se preparando para isso, ao meu ver, para receber essa população depois do carnaval. E sempre, por exemplo, aqui na Bahia tem um nome de uma música famosa, essa música também dá o nome da gripe. É a gripe, enfim,
uma música aí de um cantor, cantora famosa, e as pessoas denominam, sempre foi assim. Então, esse ano é possível que a gente tenha também o nome da gripe de uma música aí, e a gente tem que estar atento. Pois é, e como? Olha, e falando diretamente da Bahia, terra do carnaval também, terra do axé. Doutor, muito obrigada, viu, pelos alertas, pelas orientações. Uma boa tarde e até a próxima. Até a próxima. Muito obrigado e bom carnaval para vocês.